Olá, pessoal, boa tarde. Nós vamos fazer aqui uma leitura e interpretação dessa parte 2. E na parte 2 da lenda Como Surgiu a Noite, a gente tem um cenário novo e personagens que não aparecem na parte 1. Inicialmente, a filha da Cobra Grande, que era uma índia bonita, né? E ela se casou. O marido dela era comum, como todos os outros índios, e ele trabalhava e se sentia cansado porque ele não podia dormir direito, não podia recuperar suas forças. Já a filha da Cobra Grande era uma feiticeira e ela não precisava da noite para dormir, ela dormia quando ela queria. Só que ela fica com pena do marido e resolve contar o segredo, né? A mãe, ela tem um mistério da noite. E onde é que tá? Tá guardado no fundo do rio, dentro de um caroço de tucumã fechado com breu. E aí eles têm uma ideia, né? Qual é a ideia deles? Encaminhar os 3 irmãos do marido para encontrar a Cobra Grande e pedir que ela liberte a noite a pedido da filha. E já que é a filha, todos esperam que ela, né, conceda esse pedido. Então vamos ver o que acontece? Olha só, os irmãos partiram numa canoa, esforçaram para remar depressa apesar do sono que eles sentiam, certo? Quando passaram por um grupo de árvores, elas estranharam aquela pressa toda, né? E perguntaram o que estava acontecendo. E eles resolveram contar que a filha da Cobra Grande mandou que eles fossem até ela e buscassem, né? Os 3 buscassem à noite. Como é um pedido da própria filha, todos acreditam que ela vai atender, disse, né, um dos irmãos. As árvores encheram-se de esperança, começaram a dançar e a cantar alegres, né? Vamos ter a noite, até que enfim elas terão a noite. Os remadores prosseguiram e depois de algum tempo chegaram ao lugar onde estava a Cobra Grande, que estava dormindo, mas logo acorda. Quando ela acorda, eles dão um recado. Sua filha mandou que viéssemos buscar à noite. Tem grande necessidade dela para o marido poder descansar. E ela responde, né? Se é minha filha que pede, sou obrigada a atender. Pede que esperem um pouco, né? E traz o caroço de tucumã. Só que ela faz um pedido. Vocês levam, né? Podem levar isto para minha filha, mas prestem muita atenção. Não podem abrir o caroço de jeito nenhum, porque somente a filha dela tem conhecimento, tem sabedoria, tem poder, né? Para poder libertar e controlar a noite. Eles dizem que vão obedecer, prometem, né? Não abrir, né? O caroço e tomam o caminho de volta. Será que eles vão cumprir a promessa? Vamos ver. Antes disso, vocês têm aí umas perguntinhas para responder, né? No primeiro parágrafo desse trecho apresenta 2 novos personagens. Nós já falamos sobre eles, né? Qual a importância desses personagens para o desenrolar da história? Eles dão uma nova roupagem para essa história, né? E por que a filha da Cobra Grande não se preocupa com a ausência da noite? Nós já falamos, né? Ela é uma feiticeira, tá lá no comecinho do texto. Releia o diálogo entre a indígena e seu marido. E ela fala, né, que minha mãe tem um mistério da noite. Qual dessas definições de mistério aí se encaixam nesse contexto? 14. A indígena pediu ao marido que atribuísse a 3 irmãos uma tarefa. Essa tarefa é muito importante, né? Que tarefa é essa? Porque a indígena tinha certeza de que seu pedido seria atendido. Por que será, né? Porque as árvores se encheram de esperança quando viram os 3 irmãos remando depressa, né? Qual foi a condição da Cobra Grande para entregar aos indígenas o caroço de tucumã? Ela faz, né, um pedido, pede que eles não façam algo. Será que eles cumprem? Nós vamos descobrir agora na parte 3. Olha só. Durante a viagem, um deles propôs: olha, isso não vai dar certo. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Mas os outros se lembraram do que a Cobra Grande pediu. Só que a curiosidade foi maior. Então, adiante, né, pararam à margem do rio para descansar um pouco e começaram a ouvir ruídos esquisitos que vinham de lá de dentro do caroço, pareciam sapinhos, grilos e outros bichos, né, que gostam da noite. Então, embora eles fossem muito obedientes, né, a curiosidade falou mais alto
E eles derreteram o breu que fechava o buraquinho do caroço, conseguiram abrir, né, o buraquinho e tomaram um grande susto. Tudo ficou negro, tudo ficou escuro, né? E logo os bichos que estavam lá dentro escaparam. O ar ficou cheio de grilos, pios e gemidos, e tudo que tinha ali, né, em volta, como canoa, ramos, pedaços de madeira, tudo que não tinha vida de alguma forma, transformaram-se em peixes, animais, aves e insetos. E a filha da cobra grande logo percebeu. Os irmãos, o marido, libertaram à noite. Aí o marido disse: não é possível, né? Eles sempre foram obedientes, por que eles foram fazer isso? Então, o marido começou a ficar preocupado, né? Estamos perdidos, como viveremos no escuro para sempre, né? Só que ela tinha um outro segredo. Se ela arrancasse o fio de cabelo e começasse a cortar o espaço com o fio, logo um princípio de luz surgiria, né? E é o que aconteceu. Um princípio de luz surgiu no ambiente quando ela começou a cortar o espaço, né, com o fio do seu cabelo. Está vendo? O dia já está voltando, né? Porque como é que eles poderiam viver só de noite, né? Tudo noite, para sempre noite. O marido estava super preocupado. Então, vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram, mas o que eles fizeram não ficou por isso mesmo. Ela teve que castigá-los, né? E o que ela fez? Transformou os 3 irmãos em macacos para que eles pudessem pagar pela desobediência. E assim aconteceu. Então, olha só, essa lenda ela explica o surgimento, né, da noite. Nós vimos que não é o objetivo maior da lenda, mas não significa que ela não pode explicar. E é o que aconteceu aqui. Houve uma explicação de como surgiu a noite, com elementos mágicos, né? Fantásticos, elementos no mundo mágico, uma cobra grande, né? E ela guarda a noite no caroço de Tucumã. E as árvores, né? Elas participam da história. Então, o rio, né? Lá no início, na parte 1, também participa da história. Então, elementos do mundo mágico para contar e explicar como surgiu a noite, ok? São atribuídas 2 qualidades aos 3 irmãos. Elas foram ditas aí ao longo do texto. O marido até no finalzinho, né? Nossa, mas eles nunca desobedeceram, né? Então, as qualidades estão aí claras. Qual dessas qualidades prevalece? Infelizmente, prevalece uma e causa uma confusão, né? E eles acabam pagando por ela. Letra C. Depois dessa ação, algo deixa os irmãos assustados. O que aconteceu depois que eles, né, desobedeceram lá o pedido da cobra grande? E na questão 20, você vai numerar de acordo com os acontecimentos aí, né? O que aconteceu primeiro, segundo, terceiro, depois que os irmãos libertaram a noite. E na 21, V para verdadeiro, V para falso, de acordo aí com as ações dos personagens da lenda. E tem um lembretinho aqui para você. A narrativa de uma história é construída por uma sucessão de fatos, os quais resultam das ações dos personagens. Perceba como uma ação traz, né, como consequência outra ação. Então, aí nós vimos, né, verificamos que depois da desobediência dos 3 irmãos, algo aconteceu, né, e aquilo não foi legal, e a filha da grande cobra teve que consertar, e eles tiveram que pagar pela desobediência, né, uma sequência de fatos, né, e assim por diante. Formam uma história, que é a lenda, né? Essa narrativa, essa lenda que nós acabamos de fazer a interpretação. Obviamente, como sempre, né, as atividades serão corrigidas e eu vou postar as correções a partir de segunda-feira, ok? Bons estudos e, como sempre, eu peço, né, não deixem de ver os vídeos da correção, né? Não se atentem só à explicação, às interpretações, também façam aí a visualização dos vídeos que corrigem, porque eu sempre estou dando toque, estou sempre revendo, estou sempre destacando os pontos mais importantes. Bons estudos e uma boa semana para todos vocês.